Católica do professor Edilmar Cardoso é doutor em História da Igreja pela Pontifícia Universidade Gregoriana, mestre em História da Igreja pela Pontifícia Universidade Gregoriana, graduado em História e Bens Culturais da Igreja, também pela Pontifícia Universidade Gregoriana, Teologia pela Pontifícia Universidade Urbaniana, licenciado em História pela Faculdade Nossa Senhora de Lourdes, Porto Seguro, na Bahia, Filosofia pela Faculdade Entre Rios do Piauí, possui experiência na área de História da Igreja, atuando principalmente nos componentes curriculares: História da Igreja Moderna e Contemporânea e História da Igreja na América Latina. Interesses de pesquisa: Igreja e Estado, História e Missão Indígena, Religiosidade Popular na América Latina. O professor Edilmar Cardoso traduzirá a conferência La coherencia entre los ideales cistercienses e su materialização arquitetônica, a ser proferida pelo Ignácio Sanches Zarat, que será apresentado pelo professor Edilmar. Bem-vindos. Grato. Ok, então, perdão. Primeiro de tudo, quero dizer-lhes que estou um pouco com a voz um pouco ruim, que esses dias peguei um Covid, mas estou vivo ainda. Bem, então, apresento o professor Ignácio. Ignácio Sanches é espanhol de Bilbao, é arquiteto e um grande enamorado pela arquitetura cisterciense. Paralelamente ao seu trabalho como arquiteto, exerce a profissão de fotógrafo de arquitetura, com a qual facilita a documentação gráfica dos mosteiros que visita. A partir de 2006, Ignácio começou a estudar e catalogar os mosteiros de forma mais sistemática. Em 2017, com o objetivo de partilhar sua paixão, aprendeu a programar e desenhar websites e criou uma plataforma que vou partilhar o link com vocês para que vocês possam visitar. E em 2020 criou também uma conta de Instagram, que também vou partilhar com vocês, para que vocês possam explorar o trabalho de Ignácio. E tudo isso com o objetivo de alcançar mais pessoas de forma mais ágil e dinâmica. Desde então, Ignácio começou a partilhar e divulgar o seu trabalho, também oferecendo palestras e exposições sobre arquitetura cisterciense. Todo esse trabalho ele realiza de forma altruísta, com cuidado, rigor e paixão. Bem, então, Ignácio, de antemano, te agradecemos por tu presença, colaboração e bondade em compartilhar com nós en el simposio de Jectivar. Muchas gracias y bienvenido. La palabra a ti. Muchas gracias, profesor. Estoy muy contento y es un honor poder participar en este simposio. Intentaré hacer una presentación muy gráfica y apoyándome en muchas fotografías, dado que tenemos poco tiempo y el tema del idioma pues puede ralentizar, puede ir más lento las explicaciones. Espero que sea de su interés. Sí. El professor nos agradece e diz que vai fazer uma apresentação baseada
em fotografias, uma apresentação a partir de fotografias, então uma apresentação muito gráfica. Isso também para facilitar o pouco tempo que temos. Comparto pantalla Sim. para la... ¿Confirman? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Sí, muy bien. Bueno, voy a empezar con esta cita de San Bernardo, que es: si se emplea el canto, no debe restar mérito al sentido de las palabras, sino por el contrario, hacerlas más fructíferas. Cuando se presta más atención a los esfuerzos de las voces que al sentido de las palabras, se disminuye mucho el beneficio espiritual. El professor inicia com uma citação de São Bernardo que diz: se se usa o canto, não deve diminuir o significado das palavras, mas, pelo contrário, torná-las mais frutíferas. Quanto mais atento é dada ao esforço das vozes, ao sentido das palavras, diminui muito o benefício espiritual. Estas palabras, estas voces, se pueden también convertir en arquitectura. La arquitectura también es coherente con lo que dice San Bernardo aquí. Esta voz também se pode estender à arquitetura, porque na arquitetura também se fala, a partir dessas vozes. Y habría una presentación que ya me ha hecho el profesor, un poquito gráfico de mi labor, pero la vamos a pasar. Añadiría que en estos últimos años he podido visitar en Europa alrededor de 100 monasterios cistercienses medievales. O professor, nesses últimos anos, visitou 200? 100. Sim, mais de 100 anos de mosteiros cistercienses. En esta conferencia hablamos de la coherencia entre los ideales cistercienses y la arquitectura cisterciense. Então, nesta conferência, o professor vai falar da coerência entre os ideais cistercienses e a sua materialização arquitetônica. Que también se podría trasladar a la coherencia entre la ética y la estética. E também se pode trasladar entre a coerência entre a ética e a estética. O como decía San Bernardo, unir la fe y la razón. Ou como dizia São Bernardo, unir fé e razão. Y la teología y la vida. E a teologia e a vida. ¿Qué queremos decir con materialización arquitectónica? O que queremos dizer com materialização arquitetônica? Si le parece, profesor, perdón, podría ya leerlo usted en portugués y iríamos más ágiles. Sim. Criar um marco físico adequado para estabelecer e desenvolver a vida comunitária, buscando reproduzir a imagem de Jerusalém Celeste. Construir um mosteiro onde todos e cada um de seus elementos estejam a serviço da comunidade e dos ideais que a sostêm. No aspecto funcional, o mosteiro tem de responder eficazmente os três pilares os três pilares nos quais repousa a vida cisterciense. Primeiro, o ofício litúrgico. Segundo, a lécio divina. E terceiro, o trabalho. Aquí vemos un plano de un monasterio pequeño.
donde, Aqui se exibe plano de mosteiro pequeno, donde al final se traslada una fotografía donde se ve, ¿no? Es decir, cuando hablamos del monasterio, un monasterio puede ser esto, ¿no? Es una pequeña célula, ¿no? de comunidad. Quando falamos de monasteiro, entendemos uma pequena célula de comunidade. Aquí sencillamente enmarco, hablando del concepto de monasterio, enmarcar un poco la historia, de dónde viene, ¿no? el origen del Cister, pero podemos pasarlo, yo creo, es bastante, ¿no? conocido para ir más ágiles. Sim. Então, traduzo esta sacada, verdade? Então, a reforma cisterciense, no final do século XI, se marca o incipiente apogeu do monacato medieval. Este auge tem suas origens em... Sí, bueno, sería en Benito de Nursia, ¿no? en la regla de San Benito, ¿sí? Sí. Después también en los planos de San Gal, que vemos aquí, Sí. La orden benedictina de Cluny, Sí. y después las reformas monásticas, y por fin, ¿no? Cito con la reforma cisterciense. Sí. Pasamos esto rápido, ¿eh? Sí, Sí. Porque... Então, ok. Sí, sí. Então, as origens são essas. Muy bien. Entonces, he preparado un organigrama conceptual de un monasterio cisterciense medieval. Sim. Então, aqui se apresenta um organograma conceitual de um mosteiro medieval, cisterciense. Parte de la regla de San Benito. Parte da regra de São Bento. Donde su interpretación rigurosa genera un programa. Aonde a sua interpretação rigorosa gera um programa. Sí. La materialización de esta arquitectónica del espíritu de la regla, este programa crea la planta tipo del monasterio cisterciense. A materialização arquitetônica, sim, o espírito da regra cria, digamos, mosteiro, uma planta do mosteiro cisterciense. Que todos la conocemos, es decir, ya, si no podíamos entrar, sería objeto de otra conferencia, hablar, ¿no? de esta planta. A planta seria objeto de outra conferência. Este programa y esta planta tipo permite y favorece el desarrollo de la vida monástica. Este plano, este tipo, favorece, cria o que pode ser a vida monástica. Y a la vez facilita precisamente que se cumplan las instrucciones de la regla de San Benito y, ¿no? cerramos el círculo. E por sua vez facilita o cumprimento, as instruções da regra de São Bento. E assim se fecha o círculo. Sí, muy bien. Aquí tenemos algunas imágenes de algunos monasterios. Algumas imagens de alguns mosteiros. Sí. Todas las fotografías de esta presentación están hechas por mí, excepto una que cito, pero todas son fotografías que he tomado personalmente. Todas as fotografias foram feitas pelo professor Ignácio, com exceção de uma, que ele vai nos indicar. Sí. Aquí vemos el entorno natural en el que están aún hoy la mayoría de los monasterios. Podemos ver o entorno natural no qual que se encontra o mosteiro, que ainda hoje tem essa característica. Y esta imagen del monasterio francés de Le Toronnet muestra. Esta imagem é do mosteiro francês de Le Toronnet. Muestra este aislamiento, esta soledad de los monasterios. Mostra
este isolamento, esta solidão do mosteiro, cisterciense. Que nos introduce en el primer ideal cisterciense. E nos introduz em primeiro ideal cisterciense. Que es la soledad, el aislamiento del mundo. Que é o isolamento, a solidão em relação ao mundo. Si le parece, profesor, y puede leer, si es fácil. Sim, então o mosteiro foi uma das ideias básicas que guiou a renovação monástica do século XI, em grande parte promovida por São Pedro Damiano. Os padres fundadores cistercenses desejam levar uma vida ascética e em perfeita solidão, traspassando a figura do eremita individual ao do ermita institucional, comunidade monástica, combinando o isolamento com a vida em comunidade. Os mosteiros cistercenses se fundaram nos profundos vales encravados na solidão, no isolamento rural. Serão as abadias de solidão. A Carta de Caridade, em 1116, valoriza a vida em clausura, a separação do mundo, assim como a pobreza e a caridade. Hay una cita de San Bernardo en la carta Henri. Então, uma citação de São Bernardo, que fala: acredite na minha experiência, você vai encontrar mais sabedoria na floresta que nos livros. As árvores e pedras vão lhe ensinar coisas que você não vai aprender de nenhum mestre. Podemos ver varios monasterios donde están enclavados, donde están situados. Então, vários mosteiros estão situados. Ese aislamiento. Nesta solidão, nesse isolamento. Este es un mapa de Francia que utilizaba hace años para encontrar los monasterios. Este é mapa da França que Inácio ha utilizado para identificar, localizar os mosteiros. Y antes de los GPS, antes de la creación de los GPS, me encontraba que tenía que llegar, por ejemplo, a este monasterio aquí y los caminos y las carreteras, ¿no? Es decir, no había manera de llegar con un mapa y acababa encontrándome esto, ¿no? Sí. Então, é mapa que ele utilizava antes do GPS e que muitas vezes se encontrava em estradas perdidas, sim, e muitas vezes sem tantas saídas. Entonces, ¿cómo se materializa este aislamiento del mundo? Como se materializa este isolamento do mundo? El primer ideal. Que é o primeiro ideal. Pues nos encontramos con una arquitectura rural. Então, nos encontramos com uma arquitetura rural. Rústica, agrícola. Rústica, agrícola. Estas fotografías son del invierno pasado. Estas fotografias são do inverno passado. Donde para llegar al monasterio tuve que dejar el coche 4 kilómetros antes. Que para chegar ao mosteiro tive que deixar o carro 4 quilômetros antes. Porque la carretera tenía nieve y hielo. Porque na estrada tinha neve e gelo. Entonces, si ahora en el siglo XXI algunos están aislados, imaginemos 800, 850 años atrás.
Se ainda hoje, né, esses mosteiros estão isolados, imaginamos 800, 850 anos antes. Y vemos aquí la fachada, tiene este aspecto rural. Vemos nessa fachada, né, aspecto rural. Y podría mostrar muchísimos ejemplos como este. Eu poderia mostrar muitos exemplos como este. Aquí vemos otra fotografía donde hay un monasterio y en esta fotografía sale una iglesia. Nesta fotografia, né, onde aparece mosteiro, na qual também aparece uma igreja. Y no lo parece. E não parece ser. Hay que buscarla, ¿no? Es una pequeña iglesia de la abadía de Barén. Tem que buscá-la. É uma pequena igreja do vale de... Sí, Barén. 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 Aquí la ven. Otros ejemplos. Outros exemplos. Pero no solo los pequeños monasterios tienen este aspecto rural. No solo... Mas não só os pequenos mosteiros têm esse aspecto rural. Tú ves de los monasterios más importantes que hay en Francia, que son patrimonio nacional. Os monasteiros, os maiores, também são patrimônios nacionais na França. También refleja su arquitectura este aspecto rural. Também reflexa na sua arquitetura esse aspecto rural. Aquí vemos Le Toronnet. Aquí vemos Le Toronnet. Silvacan. Silvacan. Los rasgos, ¿no?, de la arquitectura de la civilización medieval pues se ven. Sí, se ve nessa fachada as características rurais. Sí, y también en el claustro interior. Também no claustro interior. O esta imagen maravillosa de la abadía de Senanc. Ou esta imagem maravilhosa, né, do mosteiro de Senanc. Esa. Podemos ver los rasgos muy limpios, básicos, es decir, el ábside es muy conocido, podemos esta fachada. Ver, las características muy simples, limpas. Los pequeños ábsides laterales que prácticamente no se muestran, que no se muestran, es decir, de manera esplendorosa, sino muy discreta. Que não se mostra de maneira esplendorosa, mas de maneira muito discreta. E igual el volumen de la sacristía. Também o volume da sacristia. Y esta arquitectura rural dentro puede contener maravillas. E esta arquitetura rural dentro pode-se encontrar maravilhas. Como esta imagen del claustro. Esta imagem do claustro. Y para acabar, esta fotografía que me gusta mucho de la abadía de Noirlac. E para terminar, esta fotografia do mosteiro de Noirlac. Sí, donde no se muestra, es decir, no refleja lo que hay dentro, no lo parece. Desta imagem externa não revela o que tem dentro. En cambio, dentro podemos encontrar estas maravillas. Já dentro encontramos esta maravilha. Bueno, sí, para ir avanzando un poquito, ¿no? Sí. Podríamos, de este aislamiento del mundo, de este ideal, podemos pasar al segundo, que es la pobreza. Então, desse primeiro ideal, que é o isolamento do mundo, passamos para o segundo, que é a pobreza. Si puede el profesor, ¿no?, traducir esta cita, sí, por favor. O venerável abade Roberto
de Molesme, fundou o mosteiro e formou seus discípulos com a prática de todas as virtudes na santa pobreza, como se vivia em outros mosteiros. Es una sala capitular. Aqui temos uma sala capitular. Hablamos de pobreza, pero no precariedad. Las construcciones cistercienses han de perdurar y resistir en el tiempo. Falamos de pobreza e não de precariedade. As construções cistercenses têm que perdurar e resistir no tempo. Por ejemplo, en esta fotografía se ve la simplicidad del muro, la construcción básica del muro y de los contrafuertes. Nesta fotografia se vê as simplicidades do muro e as fortalezas Sí, los refuerzos. dos reforços. La pobreza se puede entender como desnudez. A pobreza se pode entender como desnudez. Y esta desnudez aspira a la esencialidad. E esta desnudez aspira à essencialidade. Es un concepto básico, muy importante. A essencialidade é um conceito básico muito importante. Esencialidad empleando lo mínimo necesario. Essencialidade usando, empregando o mínimo necessário. Algunos ejemplos de esta esencialidad. Alguns exemplos desta essencialidade. Y ahora una cita que me parece muy interesante. Si la podía leer, por favor, señor. Uma cita que me parece muito significativa, que diz: o mínimo é definido como a perfeição alcançada por algo quando é impossível que é melhorado por subtração. Essa é a qualidade que todo objeto possui, em que todos os seus componentes, detalhes e as funções foram reduzidas ao essencial. Este es un ejemplo contemporáneo de arquitectura cisterciense que refleja esa esencialidad. Este é um exemplo de arquitetura mais recente, cistercense, que reflexa a essencialidade. La pobreza también es humildad. A pobreza também é humildade. Avanzamos un poquito. Sí. En el capítulo 7 de la regla de San Benito, Capítulo 7 da regra de São Bento, dice, si puede leer, por favor, afirma, el 11º escalón. Sí, afirma. O 11º degrau da humildade é que, quando a arquitetura fala, o faz com clareza, sem ironia, com modestia e seriedade. Que suas palavras sejam poucas, precisas e ditas em voz baixa. Ahora podríamos hacer un ejercicio. Agora, poderíamos fazer um exercício Que es sustituir el concepto de monje por arquitectura. que seria substituir o conceito de monge por arquitetura. Y podríamos ahora repetir la frase aquí, que es... E podíamos Sí. repetir as frases. ¿Lo puede hacer, por favor, señor profesor? Sim. O 11º degrau da humildade consiste em que, quando a arquitetura fale, o faça com clareza, sem ironia, com modestia
e seriedade, que suas palavras sejam poucas, precisas e em voz baixa. Podemos volver a esta imagen de esta fachada de la iglesia de Le Toronnet, Voltamos a esta fachada da igreja de Le Toronnet, que ejemplifica exactamente esto que hemos leído. que exemplifica exatamente o que acabamos de ler. ¿Mediante qué recursos los monjes constructores materializaron arquitectónicamente la pobreza cisterciense? Mediante que recursos os monges construtores materializaram arquitetonicamente a pobreza cistercense? Mediante los materiales empleados, Os materiais usados, la perfección en su ejecución a perfeição na sua execução y los sistemas constructivos elegidos. e os sistemas construtivos selecionados. Esta diapositiva también daría para una conferencia completa, hablar de este tema. Este slide daria para fazer uma conferência inteira. Pero ahora pasaremos, porque tenemos todavía bastantes cosas que hablar. Mas vamos continuar porque temos ainda muitas coisas para falar. Este ideal de pobreza al final refleja, ¿no?, la cita de Mies van der Rohe de Less is More. Perdão, poderia repetir? Sí, la cita Less is More, menos es más, del arquitecto Mies van der Rohe puede ejemplificar el concepto de pobreza, ¿no?, de materialización arquitectónica de la pobreza. Sí, sí. Entonces, esta cita de Less is More poderia sintetizar esse ideal de pobreza. Sí, muy bien. Mantengo aquí unos segundos de silencio. Mantemos segundo de silêncio. Porque esta imagen nos presenta, nos introduce el tercer ideal, que es la austeridad. Porque esta imagem nos introduz ao terceiro ideal, que é a austeridade. Me cuesta hablar, es decir, yo creo que la propia imagen y la arquitectura habla por sí misma. Me custa falar diante desta imagem porque ela fala por si mesma. Austeridad, que también se puede entender como sencillez, simplicidad ascética y pureza. Austeridade também se pode entender como simplicidade, simplicidade estética e pureza. Aquí vemos la arquitectura sin ningún adorno, donde solo hay piedra y luz. Aqui vemos uma arquitetura sem nenhum adorno, aonde aparece somente muro, pedra e luz. Si puede, por favor, leer, profesor. O espírito do Cister é eliminar toda ostentação, o vano supérfluo, adotar a solução mais simples e empobrecer na medida do que é possível todas as formas artificiais do vocabulário construtivo, consideradas unicamente concessões na moda estilística, arquitetônica. Pasamos, si quiere. Sí. Vemos ejemplos, ¿no?, de lo que estamos hablando, de cómo ilustran, ¿no?, con estas imágenes, estos monasterios medievales, cómo reflejan esta austeridad. Esses mosteiros medievais são exemplos muito claros
que reflexam esta austeridade. Aquí vemos el ejemplo donde los capiteles son un elemento muy característico del arte cisterciense a la hora de materializar la austeridad, eliminando cualquier tipo de exceso. Aqui vemos uma característica muito singular da arquitetura cisterciense, que são os capitéis, sim? Sí. Que expressa muito bem esta austeridade também. Eliminando qualquer tipo de exceso. Muy bien. Esta imagen, aquí se ven las ménsulas típicas de la arquitectura cisterciense en las iglesias. Perdón, las... Sí, ménsulas, es decir, sí. Los pilares acabados antes de llegar al suelo, las pilastras. Sim, aqui vemos uma característica muito singular da arquitetura cisterciense, que são esses pilares antes de chegar ao chão. Sí, sí. Hay un concepto de reducción a lo mínimo, de austeridad máxima en el tratamiento de estos nacimientos, de los nervios. Então, aqui nessas imagens se vê, digamos, esta austeridade, representada nessas figuras. Que también fíjense en este, por ejemplo, aquí, donde, ¿no?, la expresión del capitel es la mínima, prácticamente no existe, simplemente después ya hay el encuentro, ¿no? Também essa outra imagem, esse capitel, aparece esta característica da austeridade. Muy bien. Entonces, el capítulo general prohibió las vidrieras de color, las figuras esculpidas y pintadas. Então, o capítulo geral proibiu as vidriárias de color, as figuras esculpidas y pintadas. Sí. Aquí se nos insinúa un tema muy importante en toda arquitectura. Neste exemplo se insinua exemplo muito particular da arquitetura, que es la luz. Que es a luz. Sí. Si es tan amable de poder traducir esta cita de San Bernardo, por favor. Sim. A noite será devorada pela vitória da aurora, as sombras e as trevas desaparecerão e o esplendor da verdadeira luz invadirá todo o espaço, em cima, abaixo, dentro, porque já estamos preenchidos da aurora de sua misericórdia. San Bernardo. Voy a hablar muy brevemente de la luz en la parte más de arquitectura, de lo que nos encontramos en un monasterio, físicamente. Vou falar muito sinteticamente da luz no que é a arquitetura de um mosteiro. Sí. Los cistercienses potenciaron la luz debido a la austeridad de la decoración. O si quiere, perdón, profesor, si puede traducir este texto. Sim. ¿Sí? Na Idade Média, a luz e o sentido da ordem jogaram um papel preponderante na disposição e a construção dos edifícios religiosos. Os cistercenses a potenciaram ainda mais devido à austeridade da decoração. A luz se apresentava como um dos atributos de Deus, igual que a verdade e a vida. Gracias.
Al prohibirse las vidrieras de color, Ao proibir as vidraças de colores, sí, los vitrales, los vidrios translúcidos o blancos, son translúcidos o blancos, os vidros são translúcidos ou brancos, sí, permitiendo que entre la luz tal y como existe en el exterior del monasterio. permitindo que a luz entre, assim como a luz natural do exterior. Ujú. La luz baña el interior de los espacios cistercienses con toda su pureza. A luz penetra os espaços das igrejas cistercienses com toda a pureza. Y es entonces cuando sucede un fenómeno verdaderamente maravilloso. Então, quando acontece, é fenômeno maravilhoso. Esa pureza es el color de los elementos naturales que envuelven el monasterio. Esta pureza é a cor da pureza que... ¿Podrías repetir, por favor? Sí, esa pureza es el color de los elementos naturales que envuelven, que rodean el monasterio. Tá. Então, esta cor é a cor dos elementos naturais que envolvem o mosteiro. Básicamente son tres elementos y por lo tanto tres colores. Basicamente são três elementos e, portanto, três cores. Sí. Pero he tenido personalmente la suerte de llegar a ver un cuarto tono. Ahora los vemos. No entanto, tive, digamos... He tenido la suerte de llegar a ver un cuarto color. Sim. O professor disse que teve a sorte de ver uma quarta Sí. cor. Vale. Sí. Sí, muy bien. El primer color es el verde, que entra dentro de la iglesia gracias a la vegetación del entorno. Sim. E esta quarta cor é o verde, que entra dentro do ambiente graças à vegetação do entorno. Sí, y aquí en esta fotografía lo podemos ver. E aqui nessa parte, sim, que o professor mostra, podemos ver esta cor verde. Sí. Muy interesante, sí. Sí, y aquí esta es la fotografía que me prestó la abadía de Fontenay. Esta es una fotografía de Fontenay. Esta no es mía. Fotografía de Fontenay. Sí, y aquí podemos ver todo el verde que rodea, que gracias a los cristales translúcidos, blancos, puede entrar en la iglesia. E ao entorno podemos ver todo o verde da floresta, e graças a este entorno verde podemos ver projetado dentro do mosteiro, da igreja, esta cor verde. El siguiente color es el azul del cielo, de la bóveda celeste. A outra cor é o azul. Sí, del cielo y de la bóveda celeste. Sim, do céu e da bóveda celeste. Y el tercer color es el amarillo o el naranja de la luz del sol reflejada en la piedra. Outra cor é a luz do sol refletida na pedra. Lo asombroso es que existe un espacio del monasterio en donde podemos ver los tres colores a la vez. O mais interessante e assombroso é que há lugares no mosteiro que podemos ver as três cores ao mesmo tempo. En este claustro cisterciense Neste claustro cisterciense se puede ver el amarillo en el ala norte del claustro, se pode ver o amarelo na ala amarillo naranja, sí. norte sim. El tono azulado, sí, perdón, el tono azulado reflejado del cielo en el suelo. A cor azulada reflexada do céu no solo, no piso. Y el tono verdoso, verde, en las bóvedas de crucería, reflejado de la hierba del interior del jardín. E a cor verde reflexada na bóveda, projetada do verde da grama do jardim.
Y nos quedaba pendiente otro tipo de luz del entorno, Nos falta outra cor, muy poco usual, muito pouco usual, es este tono azulado que no es directamente del cielo, esse tom azulado que não vem diretamente do céu, en parte es también del tono azulado de la nieve, também de- da cor azulada da neve, es todo que rodea, ¿no? El ambiente en el que está sumergida el monasterio, ¿no? Pues también entra en el interior. na verdade, essa cor vem de todo o conjunto do entorno do mosteiro. Y para acabar, vamos con unas breves conclusiones. E para concluir, indicamos algumas breves conclusões. Hemos visto cómo la arquitectura cisterciense Vimos como a arquitetura cisterciense materializa, ¿no?, el ideal de la soledad rural, materializa a solidão rural, o isolamento rural, ¿sí?, la pobreza, la humildad, a pobreza, a humildade como segundo ideal, y la austeridad y la pureza. a austeridade e a pobreza como terceiro ideal. Por lo tanto, podemos comprobar o constatar que existe esta coherencia Portanto, podemos constatar que existe esta coerência. y además creo que como conclusión podemos decir que la arquitectura cisterciense es una arquitectura honesta. Ademais, podemos concluir que a arquitetura cisterciense é uma arquitetura coerente, honesta. Esta soledad rural unida a la pobreza, a la humildad como segundo ideal, Esta solidão rural unida com a pobreza e a humildade, y al tercer ideal de austeridad, e ao terceiro ideal de austeridade, crean lo que es la unidad, es decir, algo indivisible que es el monasterio cisterciense. cria algo indivisível, que é o mosteiro cisterciense. Tanto en su interior, Seja no seu interior, como en el exterior. seja no seu exterior. Entonces, sí, para mí, es decir, la profunda esencia de la arquitectura cisterciense Para mim, a essência da arquitetura cisterciense se sustenta, como hemos visto, se sustenta, como vimos, en esta honestidad y coherencia entre los ideales nesta coerência entre los ideales cistercienses y su arquitectura. entre os ideais cistercienses e a sua arquitetura. Como habrán comprobado, no he hablado de estilos. Como vocês viram, não falei de estilos. El románico, de la transición al gótico, del gótico. Del romano, del gótico, de la transición del romano al gótico. De lo que decía el hermano Felipe Neri, ¿no?, sobre la alegría del barroco también, que me ha gustado mucho en la presentación. Do que falou também o irmão sobre a alegria do barroco, que o professor, Inácio também gosta muito. Esos estilos están
incorporados dentro de la arquitectura y de la construcción cisterciense. Esses estilos estão incorporados dentro da arquitetura cisterciense. Y los han acompañado a lo largo de la historia. E os acompanhou, né, ao longo da história. Pero creo que, o por lo menos a mí, lo que más me cautiva, lo que más me apasiona, Mas a mim, o que mais me impulsa, me emociona, sí, y desde hace 25 años que llevo visitando estos monasterios medievales, desde 25 anos que estou visitando esses mosteiros medievais, es esto que hemos hablado de esta coherencia, que esta fotografía última para mí refleja muy bien. é esta coerência, que nesta fotografia Refleja muy bien. Sí. É refletida muito bem. Es un edificio religioso maravilloso, pero tiene un aspecto modesto. É um edifício religioso, maravilhoso, mas que tem um estilo modesto. Podría ser una iglesia como podía ser, podía tener otro uso prácticamente, ¿no? Pode ser uma igreja, como também pode ter outro uso que não é especificamente uma igreja. Nada más. Sí, muchas gracias. Ok, professor, muchas gracias por tu belíssima apresentação. Son fotografías maravillosas, ¿sí? Yo me quedé muy contento con tu presentación porque nos habla a través de la fotografía y de una maravilla que es, como has dicho, ¿no? Es mejor quedarse callado. Bien, profesor Everaldo, perguntas? A ver si tenemos, profesor Ignacio, preguntas, observaciones, ¿ya? Sí, muy bien. ¿Podría dejar de compartir para ver? Ah, sí, perdón. A ver, sí. A ver si... Everaldo? Obrigado, professor Gilmar. Graças, Inácio, uma bela conferência. E agora nós temos um espaço, né? Não muito por conta do tempo, mas, diria Paulo Freire, não praticamos educação bancária. Gostaríamos de conversar um pouco também com o Inácio, né? Então, eu não percebi nenhuma questão no chat, mas se alguém quiser levantar alguma questão, etc., está aberto, e aí já temos uma pergunta aqui no chat. Não dá para identificar ali, mas quem é a pessoa, perdoe-me, poderia colocar o nome, mas a pergunta é, Edilmar, por gentileza, eu vou falar em português. Ainda há comunidades monásticas vivendo nesses mosteiros? Creo que he entendido la pregunta. En algunos sí, en algunos de ellos sí, pero en muchos, los que conozco en España, Francia, podría decir que a lo mejor de estas imágenes que hemos visto, de los monasterios que he visitado, a lo mejor hay comunidades, 1 de cada 10, una comunidad viviente o en 1 de cada 10 monasterios cistercienses medievales. Entonces, perdón, a ver si entendí, en cada 10 comunidades, en una... De cada 8 o 10 monasterios que hay en Europa, es decir, medievales, en uno de ellos, 1 o 2, hay una comunidad de monjes o de monjas. Creo que también es muy comprensible, ¿no? Lo que ha dicho, o que disse o professor, não? Então, de 8 a 10 mosteiros que ele visitou,
Em 2 deles, sim, existem comunidades. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor. Si O quieres, que puedes hacer en levou o español. senhor a fazer esta pesquisa nos mosteiros? Primeiramente, quero agradecê-lo, né? Agradecer pela maravilhosa pesquisa. Gracias. Fundamental, importante, me deixou encantadíssima, com vontade de querer estar aí junto para poder experienciar esta beleza, né? Mas me surgiu esta curiosidade: o que motivou o senhor dedicar a sua vida para a pesquisa nos mosteiros, nestes mosteiros? ¿Te importa, profesor? Sí. ¿Has comprendido, profesor? Si me puede traducir mejor, para no equivocarme. Sí. No, ¿qué has motivado a ti no hacer esta investigación en esos mosteiros? ¿Qué te has impulsado a hacer, interesarse por esta investigación? No tengo una respuesta fácil, es decir, no es algo de la mente. Não tem uma resposta fácil, não tem uma resposta racional. De niño ya me encontraba bien, ya me sentía bien visitando en iglesias, monasterios, catedrales. Siempre me he sentido bien en estos espacios. Então, desde criança, sim, me encontrei bem nesses mosteiros, nessas igrejas. Sí. Sempre me encontrei bem nesses espaços. Sí. Y en 1998... E em 1998... asistía a un seminario sobre la celebración de los 900 años de la fundación de la Orden Cisterciense. Assisti uma conferência sobre os 900 anos da fundação do Cister. Sí. Y coincidió que estaba estudiando ya la carrera de arquitectura. Estaba en la universidad. Estava na universidade estudando arquitetura. Y vi esa arquitectura y ya, quizás no desde el lado racional, pero sí desde el lado más pasional, dije, me gusta mucho. Es una arquitectura, lo que he intentado transmitir un poco ahora, ¿no? Es una arquitectura bella, esencial, coherente. Então vi essa arquitetura, e que por aí não é algo que do racional, mas do coração, do experiencial. E então vi, e foi o que eu mostrei agora, esta coerência, esta simplicidade, esta pobreza da arquitetura. Y seguí y hasta hoy, y 25 años después, he ido visitando, conociendo más monasterios, profundizando un poco más, y me va a acompañar toda la vida. E então continuei, já são 25 anos, e continuo visitando e estudando os mosteiros, e isso faz parte da minha vida. E eu partilhei com vocês aí os links para... é um blog, né, professor? Um blog, suyo, sim? Um blog e também o Instagram do professor, aonde vocês podem visitá-los e também... eu dei uma olhada, são imagens maravilhosas, então eu convido a vocês também a visitar esses espaços do trabalho do professor Inácio. Gracias. Sim, Everaldo? Temos mais uma pergunta e depois mais uma e a gente encerra as perguntas por conta do horário, por gentileza. Então, temos aqui a pergunta de Leopoldo, farei em espanhol. Essa coerência entre os ideais e sua materialização se ha dado em outros estilos
no romântico gótico, porque não se, em arquitetura contemporânea, não lo veo frequente. Algum exemplo? Si puede el profesor traducir quizás al portugués. Sí, me parece que sí, esta coherencia, de verdad, Everaldo, la coherencia entre... Everaldo, la coherencia entre... Sí, entre lo que hemos hablado, ¿no? Entre los ideales, entre unos Sí. ideales y su materialización, ¿no? Sí, se refleja en otros ejemplos de arquitectónica, románico, gótico. Yo no conozco mucho más otros, ¿no? Sino en profundidad. Yo creo que sí, pero no a este nivel tan fuerte como la arquitectura cisterciense. Creo que en la antigüedad sí que se ha dado. Y más que nada también porque en la antigüedad existían ideales. La sociedad, las comunidades tenían ideales que podían mover la construcción, podían promover la construcción de estos edificios. En cambio, en la actualidad tengo más dudas. En la actualidad tenemos más medios para construir, posiblemente, pero no existen unos ideales, unos valores tan fuertes que permitan después que haya una arquitectura que refleje esos ideales. Então, o professor diz que não conhece profundamente outros modelos arquitetônicos, mas acredita que na antiguidade que existiam também ideais, né? Portanto, existiu também uma coerência entre ideais e arquitetura, né? Mas afirma que assim, não conhece outros exemplos desta coerência tão forte e clara como na arquitetura cisterciense. Sim? E duvida que isto exista na arquitetura mais contemporânea, onde se tem muitos meios, mas que por aí não se tem muitos ideais ou valores. Exacto, muy bien. A outra pergunta sou eu quem faz. Poderíamos falar de uma influência da arquitetura de Bernardo de Claraval em las reducciones jesuíticas? No estoy preparado, es decir, no conozco la parte de jesuítica, no la conozco lo suficiente como para poder responder. Sinceramente, no lo sé, lo siento. Gracias. Sí, el profesor responde que no conoce suficientemente, digamos, as reduções jesuítas para poder responder essa pergunta. Sí, lo siento. Desculpe. Grato. Agradecemos aqui o Inácio, também o professor Edilmar. Passamos, por conta do tempo, temos que passar para a segunda conferência. Muy bien. Muchísimas gracias a todos por su atención y su colaboración. Ignacio, muchísimas gracias, ¿sí?, por tu disposición, por compartir con nosotros tu pasión, ¿sí?, y que nos ha enriquecido muchísimo. Entonces, muchas gracias de corazón. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta. Tienen una casa en España, yo vivo en Barcelona. Si cualquiera de ustedes que pasen por España o por el norte de España, si quieren pasar por Barcelona, estaré encantado de recibirles. Se parece con uno de esos monasterios que que tú nos presentaste, me voy con mucho gusto, ¿sí? Pues encantado. Gracias. Bueno, gracias. Y bueno, y nosotros estamos acá, ¿sí? En Brasil también y también en Chile, ¿sí? Si viene por acá, nos contacte, ¿sí? Pues me encantaría, a ver si es posible. Gracias. Sí.
Tchau. Chao. Professora Maria Aparecida já está online, por gentileza? Por gentileza, irmã Maria Aparecida, por gentileza. Estamos aguardando a liberação, professora Clélia. Acredito que seja a liberação do microfone de Luciano Ferreira. Por gentileza, irmã Maria Aparecida. Professora Clélia, Sim. possivelmente seja o microfone de Luciano, lá na sala de capítulo. Ah, então é porque a gente não está sabendo qual microfone liberar, por isso. Eles têm que falar para nós qual é o microfone que nós temos que liberar. Ok, já deu agora. Já deu. Pronto, então, dando continuidade às nossas conferências, nós vamos ter agora a conferência da professora irmã Maria Aparecida Mendes Rios, com a temática da educação socioambiental como fruto da pedagogia assistencialista. Então, vamos acolher a nossa conferencista Maria Aparecida. Olá, pessoal. Na pessoa de Dom Bernardo Schluger, quero saudar vocês todos que estão aqui presentes. Na pessoa do nosso bispo diocesano, Dom Estevam, quero saudar todos que estão nos assistindo de forma virtual. E na pessoa do nosso prior, Padre José,
quero saudar toda a comunidade cisterciense aqui presente e também aqueles de outros mosteiros. É uma responsabilidade muito grande falar desse tema para pessoas que talvez já conheçam muito mais que eu. Mas, devido à minha experiência aqui na comunidade de Jequitibá e também a minha proximidade com a ordem cisterciense, praticamente desde o meu nascimento, eu fui batizada por um monte cisterciense, e assim cheguei minha vida muito próxima da comunidade cisterciense de Jequitibá e Jacobina. Pode passar o próximo slide. O Mosteiro dos Cistercienses de Jequitibá está situado na Fazenda Jequitibá, município de Mundo Novo, Bahia, fundado em 1º de fevereiro de 1939, ligado à Congregação Brasileira dos Cistercienses e à Ordem Cisterciense, sendo que os primeiros monges são oriundos do Mosteiro de Juíba, da Áustria. Além do Mosteiro dos Cistercienses, os cistercienses administram também a Fundação Divina Pastora, que foi criada pelo senhor Primo Túlio de Souza e a senhora Dona Isabel Fernandes Túlio de Souza, casal que fez a doação das terras onde estão localizadas essas entidades. Em 15 de fevereiro de 1929, ambas as entidades são filantrópicas sem fins lucrativos. A missão dos cistercienses é sempre em busca de responder os planos de Deus, conforme a Sagrada Escritura, a doutrina social da Igreja Católica, o testamento da Fundação Divina Pastora, servindo ao povo na realidade que foram chamados, onde se destaca a criação de escolas, a reforma agrária, a assistência social, através da construção de casas e reformas, projetos de área, e a assistência médica odontológica, saúde alternativa e a preservação ambiental. Então, vamos fazer um passeio rápido na Sagrada Escritura. O que a Sagrada Escritura diz a respeito das questões sociais, ambientais, assumidas pelos cistercienses? Êxodo 3:7. O Senhor disse: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi os seus clamores por causa dos seus opressores. Sim, eu conheço os seus sofrimentos. Deus se faz presente na luta do povo israelita em busca da terra prometida, da libertação, respondendo ao seu clamor por justiça. A ação divina é realizada através da mediação de Moisés, que se sente incapaz. Porém, Deus lhe assegura que não abandonará. E Moisés assume a missão com o povo, confiando na promessa de Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com unção para anunciar boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos. Lucas 4:18. Ao se apresentar publicamente, Jesus utiliza o texto de Isaías, que para Lucas constitui o programa de toda a atividade, ou seja, a sua missão, assumindo o anúncio da boa nova da libertação. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar o solo e o guardar. Deus criou a terra e colocou o ser humano para usufruí-la, não explorando, nem esgotando ou degradando, mas cultivando e guardando. Isso significa preservação, proteção. Implica uma relação de reciprocidade responsável entre o ser humano e a natureza. Afirma-se assim que a liberdade humana tem limite no uso dos bens naturais, pois o ser humano não se cria a si mesmo. Ele é espírito e vontade, mas é também natureza. E completo com o Salmo 144, que diz: o Senhor é bom para com todos, sua ternura abraça toda a criatura. Salmo 144. E vamos ver, né,
o que São Bernardo tem a nos dizer em relação à educação. Primeiro, no sentido do ensino. Então, São Bernardo diz: o conhecimento das letras é bom para a instrução, mas o conhecimento da própria fraqueza é útil, muito mais útil para a salvação. E continua: há quem busca o saber por si mesmo, conhecer por conhecer, é uma indigna crueldade. Curiosidade: há quem busca o saber para exibir-se, é uma indigna vaidade. Esse não escapa a mordaçada que diz: teu saber nada é, senão a outro que saiba que sabes. Há quem busca o saber para vendê-lo por dinheiro ou por honras, é um digno tráfico. Mas há quem busca o saber para edificar, isto é amor. E há quem busca o saber para se edificar, isto é prudência. São Bernardo de Claraval pouco falou em relação à questão socioambiental, mas o pouco que ele falou, podemos observar duas situações interessantes. Primeiro, ele tinha toda uma preocupação do modo de saber que a pessoa buscava, porque para ele devia prevalecer a humildade. Não perdeu o sentido e a busca da salvação, e mais ainda, a edificação do amor. São Bernardo também diz: portanto, para quem alcançou esse grau de amor, não será difícil cumprir o mandamento do amor ao próximo. Pelo fato de amar sinceramente a Deus, ama também as coisas que são de Deus. Quem alcança o maior grau do amor, segundo Bernardo de Claraval, naturalmente vai cumprir o mandamento do amor ao próximo e a toda a criatura, porque reconhece a origem dessa criação. Aqui peço licença à família cisterciense para fazer uma referência a Francisco de Assis, um santo que entrava em comunhão com toda a criação, chamando todo ser de irmão, de irmã, porque ele considerava a origem de todas as coisas. Laudato Si 10. E o que diz o testamento da Fundação Divina Pastora em relação às questões socioambientais? No seu artigo 2º. A Fundação Divina Pastora assume como próprio de sua natureza, conforme as disposições testamentárias, 5 propósitos. Primeiro, formar pessoas nas áreas de educação profissionalizante, pela modalidade técnico-pedagógica. Formação religiosa por meio de projetos de assistência pastoral catequética, destinada ao campo leigo, pedagógico e eclesiástico. Assistência social, em especial como intermédio às associações comunitárias. Assistência agropecuária em apoio técnico profissional ao pequeno produtor e preservação ambiental. Assim, fiéis a esses apelos, os cistercienses fizeram e fazem, no meio em que vivem, a vontade de Deus e dos seus fundadores, com a pedagogia participativa, gerando frutos na prática, para uma educação socioambiental, porque sabe que a preocupação ecológica é essencialmente cristã. O trabalho nas diversas modalidades de ensino, a organização do povo em associações e outros meios são formas de se manter viva uma cultura, a cultura do envolvimento dessa pedagogia. Eles contaram e contam também, em todo o tempo, com a participação das pessoas das comunidades, onde estavam e estão inseridos, dos seus amigos e colaboradores da Áustria e outros países, como também dos órgãos públicos, ligados ao município, ao Estado, no sentido de fazer cumprir as políticas públicas em favor do amor da terra e dos pobres, como diz o Papa Francisco na encíclica Laudato Si 48. Não podemos deixar de reconhecer
que uma verdadeira abordagem ecológica sempre se torna uma abordagem social, que deve integrar a justiça nos debates sobre o meio ambiente, para ouvir tanto o clamor da terra como o clamor dos pobres. Agora nós vamos ver, através de fotos, também da fala, exemplos da atuação concreta dos cistercienses na educação socioambiental em Jequitibá e Jacobina. Começarei pela educação. Em Jequitibá, todas as escolas foram fundadas pelos monges cistercienses. No período do Abade do Antônio Moser, ele fundou a Escola do Ensino Fundamental 1, Escola Municipal Santo Antônio e Escola Municipal Santa Isabel. Também a Escola Profissional Agroindustrial, com curso de Mecânica Geral e Auto e Marcenaria, onde teve a presença forte também do saudoso Padre Estevão e outros monges, como professores e instrutores, além de profissionais da comunidade. No período de Dom Henrique Schroeder, ele integrou na educação agrícola, na Escola Técnica Agrícola, ele integrou na Escola Profissional Técnica Agrícola, além dos cursos que já existiam. Ele fundou o Colégio Regional de Jequitibá, Ensino Fundamental 2, concedendo também um ônibus escolar, um grande auditório e uma quadra esportiva. Nesse colégio, ele integrou um componente curricular durante 32 anos, horticultura, com o objetivo de formar lavradores profissionais. No período de Dom José Berg, que hoje é a Badeberg, do Modo Jacobina, ele criou a Escola Técnica Família Agrícola do Pastora, de ensino médio, com curso técnico em agropecuária. Em Jacobina, Padre Alfredo Hassler fundou 48 escolas paroquiais. Tem também Jacobina, no projeto de Padre José, uma casa chamada Casa Rebeca, a Fazendinha José Josivão de Jesus, o Centro Integral de Integração, Integral C, a participação em seminários de articulação de educação do campo. Então, todas essas citações que eu fiz são trabalhos ligados à educação, tanto em Jacobina como em Jequitibá. A reforma agrária. Foi feita a distribuição e organização das terras para as famílias de Jequitibá e outras localidades, a partir de doação dos amigos da Áustria, organizando o povo em associação. As associações criadas foram direta e indiretamente ligadas ao conselho ou à fundação da pastora. Tem como objetivo único uma boa convivência social, respaldada em valores humanos e cristãos, éticos e morais, e, sobretudo, a partir desse ideal, a busca da sobrevivência familiar e comunitária, de forma mais agradável, justa e digna. E, nesse sentido, Dom Antônio Moser, junto com o Padre Estevão, criou a Associação Colônia Agrícola, na colônia, próximo a Undaí, a Associação dos Lavradores de Santo Antônio, a Associação do Lavrador do Povoado de Jequitibá. Dom Menado Schroeder criou a Associação Comunitária Nova Esperança, a Associação Nova Água Branca, que é o município da Costa. Vale a pena ressaltar que antes da SCUNI existia uma cooperativa, porém, com a organização feita logo do Estado, na época, e das pessoas comunitárias, achou melhor ficar a associação. Em relação à assistência social, a construção e reforma de casas. Na Fazenda Jequitibá, Dom Antônio, Padre Estevão e outros monges construíram muitas casas, por todas as casas, um centro social e um campo de futebol, uma casa de farinha mecanizada. No povoado de Santo Antônio, também foi criado casas também do Antônio. A organização de casas e reformas foi Dom Henrique Schroeder na estação de Jequitibá.
Na Água Branca, ele construiu 8 casas e também um salão, que serve de capela e local de reuniões. O projeto de água para as famílias. A comunidade de Jequitibá inicialmente tinha água de uma nascente chamada Dandá, graças ao trabalho do padre chamado Padre João, Dr. João austríaco, que, vendo a situação do povo, fez o apelo para que as pessoas tivessem água, tanto na fazenda de Jequitibá como na estação, com abastecimento, água na torneira para as famílias. Tudo fruto dessa comunidade. Em seguida, também o projeto de água foi o projeto de cisterna, quando o Dom Henrique Schroeder organizou com José Maia, um amigo da Áustria, o projeto de cisterna. Só que eles tinham um fundo rotativo. Por quê? Porque não queriam continuar tanto com assistencialismo. Então, eles faziam a cisterna e as pessoas doavam o custo da cisterna para que outras pessoas pudessem também tê-la. E assim acontecia durante muito tempo. Essa cisterna se espalhou na paróquia de Jequitibá, Eclesiário, Santo Antônio, Fazenda, Estação, Lajedo, São Roque, Santo Antônio, Pedreiros e outros. Outro projeto de água foi o investimento na perfuração de um poço artesiano nas terras da Fundação Divina Pastora, oferecendo água potável para a população da Fazenda de Jequitibá no período do prior administrador Padre João Crisóstomo. Outro assunto prático da família cisterciense, o cuidado com o corpo e o respeito à saúde. Aqui no Mosteiro de Jequitibá existia uma preocupação com a assistência médica odontológica. Nós temos ainda um prédio aqui de saúde, o espaço do posto de saúde, que servia a várias regiões daqui de Jequitibá, onde realizava de forma gratuita todos os serviços de saúde, pelo monge doutor Padre João Brans, que instruiu a jovem, na época, Maria Paula, conhecida por toda a comunidade de Jequitibá, presente, graças a Deus, entre nós. Ela se dedicou aos serviços gerais de saúde e ambulatório. Posteriormente, esse serviço médico foi mantido pela Prefeitura de Mundo Novo e em muitos anos, e por força maior, foi transferido para a estação de Jequitibá. Outra forma de atender o povo na sua saúde é a saúde alternativa. No Mosteiro de Jequitibá, através de Dom Antônio de Braga, ele é terapeuta holístico, ele é especializado em 11 tipos de tratamentos, dentre eles a quiropraxia e a hidrologia e a acupuntura, além da manipulação de produtos naturais de orientação familiar. O mesmo atende no mosteiro, em um espaço próprio denominado Clínica Santa Hildegard, monja médica alemã. Outra ação em relação à saúde jacobina é a Casa de Repouso, onde tem um atendimento também natural, terapia, é a Casa de Repouso de Vila Espírito Santo, coordenado por Padre José Ribeiro. Outro assunto, último, a preservação ambiental. Então, em Jacobina, o trabalho contínuo do Padre José e sua equipe para a conservação e melhoramento do solo. Mudas em plantas e coletas seletivas, hortas orgânicas e suspensas, projeto de agricultura orgânica familiar, Departamento de Agricultura Familiar, na Fundação Educativa Padre Alfredo Hassler e José Assis, afetados. Acompanhamento das comunidades assentadas frente a uma luta de apoio à produção aos agricultores. Apoio a todos os movimentos em defesa da vida. Em Jequitibá existe uma parte de reserva ambiental legal, sendo 875
hectares da Fundação Minha Pastora e do mosteiro 40 hectares, no total de 915 hectares. Então, isso é um jeito de manter a preservação aqui pelo mosteiro de Jequitibá. Outra ação socioambiental é o apoio e a presença dos monges na fundação e continuação da rede socioambiental de Jequitibá, inicialmente por padre João Crisóstomo. E depois, muitos irmãos se integraram, como o irmão Valério, o irmão Marcos, irmão Mateus, e outros monges, irmãos Samuel na época, que agora é o padre Samuel, e todo o apoio em seguida do padre Antônio José. E o que é a rede socioambiental? É uma organização não governamental e política fundada em 16 de agosto de 2014, que pretende cuidar dos aspectos sociais relacionados ao meio ambiente de Jequitibá a partir de testemunho pessoal, buscando parceria com pessoas ou entidades interessadas na proposta, independente da opção religiosa ou política, partindo do princípio divino que Deus criou tudo e viu que era muito bom, e com ternura ele abraça toda a criatura. E a Lei Baiana de Educação Ambiental 12.056/2011, que chama todos para a preservação da vida e de toda a natureza. Por que rede? Por considerar que a questão ambiental é tarefa de todos nós. Também porque Jequitibá é um potencial natural pela localização da Mata Atlântica. Porque em Jequitibá, em 2014 e hoje em 2021, constatamos a presença de 21 organizações comunitárias, religiosas, educacionais e também as associações, e que se preocupam com a pessoa e seu meio, por acreditar que juntos somos mais fortes. Então, o objetivo é cuidar das pessoas e do meio em que vivem, tendo em vista um ambiente natural, solidário e sustentável, e que se preocupa com o futuro das novas gerações. Ela é composta pelas igrejas presentes, escolas, associações, fundação, comércio local, especialistas na área da socioambiental, pessoas da limpeza pública e do poder público e grupo da terceira idade. E também o programa Despertar Esportistas. Então, o que foi feito em relação, depois da criação da rede socioambiental? Diversas reuniões da equipe, divulgação do trabalho de folder, banner, camisa, cartas famílias e na rede social. Fizemos em todas as casas de a missão ecológica para escutar e conscientizar o povo. Fizemos visita na nascente da Andar, palestra nas escolas, associações, comunidade, na Estação da Fazenda, Itaí, Colônia, Santo Antônio, ao grupo da terceira idade de Jequitibá e também um novo e um museu. Comemoração do Dia Mundial da Limpeza, valorização dos empreendedores de Jequitibá, e nesse sentido a gente teve o apoio do mosteiro para valorizar as iniciativas que a comunidade de Jequitibá tinha, através do expondo mel, os biscoitos. Fizemos um momento aqui no mosteiro, quando vinha na chegada de turistas, quando as pessoas podiam expor suas artes, né? Também no dia do meio ambiente fizemos um momento desse de Jequitibá. Também a valorização dos parceiros, né? Certificando com a menção rosa. Também confeccionamos sacolas retornáveis para todas as famílias. Inclusive, o mosteiro, através do irmão André, fez todas as sacolas. E através da professora Inha e do jovem Leone, fizemos a pintura das sacolas. Fizemos também reuniões com os prefeitos de Mundo Novo e do Barbosa, cobrando as estradas. Também com o vereador
local, na célula, entregando uma proposta para a Câmara dos Vereadores em relação aos resíduos sólidos, né, para que pudesse fazer acontecer a criação e implantação do Plano Municipal de Gestão Integrada, dessa Lei 12.305/2010, do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Também sugerimos que fizesse, enquanto não se cumpria essa lei, o aterro controlado, em parceria com o Conselho, o Padre Antônio José Criou, permitiu um espaço para que pudéssemos ter esse aterro controlado, mas o apelo que fizemos foi para que fosse feito em todos os povoados de Rio. E a terceira foi a organização da coleta seletiva. Na pandemia, fizemos conscientização nas redes sociais e diálogos virtuais. Nós contamos, claro, né, com a ajuda, né, com as questões financeiras, fazemos bazar, bicos e contribuições, inclusive também no Conselho. Depois que ouvimos as famílias, nós vimos situações urgentes e com o apoio do Conselho a gente pôde reivindicar muita coisa perante o poder público. A questão da água, que ainda é uma necessidade gritante na comunidade, o destino correto do lixo, a estrada, nosso sonho de asfaltá-la. Entregamos ao senador na época, Otto Alencar, mais de 2.000 assinaturas para que Jequitibá tivesse de novo o seu asfalto. A luta pela luz elétrica, né, nas ruas que tinha, e para a parte estética do ser, a situação dos animais, a poluição sonora e a organização do cemitério. Então, essa foi a nossa pauta, né, depois que a gente ouviu o povo e ouviu também as nossas lideranças nas reuniões. Encerrando esse momento, lembro ainda que o meio ambiente é um bem coletivo, patrimônio de toda a humanidade, responsabilidade de todos. Quem possui uma parte é apenas uma para administrá-la, em benefício de todos. Se não fizermos, carregaremos na consciência o peso de negar a existência a outras pessoas, a outros seres. Para fazer isso, vai-se necessário uma conversão ecológica, para criar um dinamismo de mudança duradoura. Laudato Si 221. Quero fazer um apelo para continuarmos em gratidão a Deus, em oração ao Criador e a essa obra cisterciense, por tanto bem que faz a toda a região de Jequitibá e Jacobina, que se preocupa com toda a educação socioambiental. Cuidado conosco e com todo ser vivo, principalmente os mais vulneráveis. Vamos lançar a semente daquilo que a gente come, da fruta, por que não espalhar para que possa produzir outras árvores por aí? E vamos viver os apelos que nos é da sustentabilidade, pensar no consumo, para que a gente possa ter um planeta melhor. Vamos repensar, eu preciso mesmo disso, porque eu não posso recusar ou reduzir. E aquilo que eu não pude, eu posso fazer 4 coisas. Eu posso reparar ao invés de descartar logo. Eu posso consertar. Eu posso também reutilizar ou reaproveitar. E, por fim, reciclar. Porque muita gente vai primeiro reciclar, mas sabemos que o reciclar envolve uma indústria. E significa que também vai prejudicar um pouco o meio ambiente. Então, antes de reciclar, vamos fazer os outros erros. Eu agradeço imensamente, em primeiro lugar, a Deus pela inspiração, ao Padre Antônio José pelo convite, agradeço a todas as pessoas que ajudaram nesse trabalho, né? Agradeço o apoio de Lindaura, de Padre Bernardo, de Cleberal, das minhas colegas da equipe de coordenação, também a professora e bióloga Enia pelas orientações, e aos irmãos Mateus e Bruno, por ter me ofertado materiais para que eu pudesse construir esse trabalho. Paz e bem.
Então, nós agradecemos a fala da professora Aparecida, que muito bem nos expôs a sua temática. Fica muito claro para nós o quanto a Ordem Cisterciense se preocupa num todo com não somente a sociedade, com a educação, mas também com a educação ambiental, com a preservação, com o cuidado geral pela natureza, pelos filhos e filhas de Deus. Então, nós queremos agradecer e fica aqui aberto, se alguém tiver alguma pergunta, tiver algum questionamento, que ainda possa ser esclarecido. Professor Geraldo. Obrigado, irmão Mateus. Eu gostaria de conversar. Parabéns, professora Maria Aparecida, pela sua explanação. A professora Maria Aparecida traz uma questão na sua conferência que está na pauta mundial, né? Precisamos aí de refletir sobre essa questão e no final, no apagar das luzes do século passado, educadores do mundo todo se reuniram para discutir o sentido da educação para o século XXI. E, de acordo com o relatório do Jacques Delors, nós estabelecemos ali, e eu falo nós pelo vínculo de pertença, 4 pilares básicos para a educação no século XXI. Aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Partindo dessa questão, eu gostaria de conversar um pouco com a professora Maria Aparecida, pela experiência que ela tem ali na comunidade de Jequitibá e principalmente junto à Ordem de Cister, né? Que a gente sabe como que nasce a Ordem de Cister, ali no século XI, e muito belo como Inácio apresentou ali os mosteiros, né, da ordem em diferentes lugares, e a gente vê onde que eles estão situados, né? Ou seja, os monges cistercienses possuem uma expertise em educação do campo, né? Teríamos muita coisa aqui para conversar nesse sentido. Agora, voltando aqui para o que a gente faz, né, em Jequitibá, e aqui o meu lugar de fala, eu sou um homem do campo que vive no campo até hoje, né, e que tenho me preocupado com uma educação do campo, né? Eu conheço Jequitibá, a trajetória e etc., e aqui quero parabenizar grandes mestres, né, inclusive alguns que já partiram, não estão mais conosco, né, toda uma experiência, também uma expertise que Jequitibá tem aí no campo da educação, de modo especial na educação tecnológica, né? Técnica, né? E lembro-me de Dom Abade Antônio Mose, que dizia que em Jequitibá não aprendeu ler e escrever quem não quis, porque sempre a fundação e o mosteiro possibilitaram às pessoas. E também sabemos da experiência do padre Alfredo, né? Ali em Jacobina. Teríamos muito que conversar, inclusive aqui no simpósio, teremos um dia quase que dedicado a padre Alfredo, porque tivemos todo um cuidado para não ter um hiato entre a prática dos monges em Jacobina, a vida dos monges em Jacobina e a vida dos monges em Jequitibá, porque tem uma harmonia aí, é uma música que toca, né? Mas a minha questão, professora, e para aqui eu quero te falar, não é uma questão no sentido de sabatina, mas olhando para a nossa experiência, né? E como disse Sócrates, uma vida não examinada não é digna nem de ser vivida. Mas o que a gente faz, né? Hoje, o que a gente consegue fazer, ou o que a gente faz em Jequitibá, está mais próximo de uma educação no campo ou de uma educação do campo. Que isso é muito importante, eu vejo, para
a proposta político-pedagógica de Cister e também para aquilo que nós, educadores, pensamos aí da vida no campo. Grato. O que nós temos hoje hoje ainda é a educação no campo com a educação no campo. Eu acredito que em Jequitibá pode existir as duas possibilidades, né? Porque nós temos aqui a Escola Técnica Família Grisa, que é uma escola que tem a pedagogia da alternância, que atinge alunos daqui da região de Jequitibá, alunos que também de cidades que vêm para cá, e eles ficam aqui, né? E tem toda a formação no campo, diretamente. É claro que muitas vezes tem a questão da influência, né, dos componentes curriculares, né, a influência do sistema de ensino. Embora hoje a gente tenha uma liberdade, pelo menos no Colégio do Trabalho, de fazermos os nossos cadernos de aprendizagens, né, existe essa possibilidade, principalmente a partir desse momento pandêmico, que veio, a partir das orientações da ABNCC, a gente pode também criar nossas ferramentas, nossos saberes, né, a partir da realidade local. Então, Jequitibá, sendo um local totalmente rural, então tem a educação no campo, do campo, né, onde acolhe jovens do campo que vêm para esse espaço, para esse território, mas também acolhe jovens de cidades, né, da zona urbana, né, que vêm tentar aprender e se envolver nesse processo aqui em Jequitibá. Se eu não respondi, você pode continuar falando. Obrigado, professora. Uma questão? Por gentileza, professor Edilmar. Liberar o microfone do professor Edilmar. Assim, muito obrigado, professora Maria Aparecida, por sua apresentação, que nos faz entender a ampliedade, a amplidão das atividades realizadas, né, na região de Jequitibá. E na sua fala me vem a ideia da questão da educação integral, que hoje se fala tanto, né? E que também Papa Francisco vem falando bastante a partir do seu pontificado, a educação integral, como também essa preocupação por colocar no centro do processo educacional, de aprendizagem, a pessoa, né? A pessoa como protagonista. E eu me perguntava, e passo a pergunta para a senhora, a senhora consegue ver ou perceber nos ideais ou na experiência que vocês têm aí esta preocupação por uma educação integral? Muito bom de ouvir, Edilmar, né? Nós estamos aí, né? Então, a Ordem Cisterciense de Jequitibá não pôde ter o currículo próprio de ensino, né? Porque pela lógica, né, para ter um ensino ligado ao sistema, eles não queriam uma escola particular, né? Queria estar conveniada, né, com o Estado, com o município. Então, tudo isso significa uma dependência ao sistema de ensino. Então,
quando o Padre Bernardo fez o colégio, por exemplo, quando o Padre José criou a escola técnica agropecuária, mesmo sendo ela, assim, ela não é particular nem é pública, ela é comunitária, mas tem vínculo com o Estado. Então, mesmo tendo essa autonomia de ter um currículo próprio, nós não temos essa autonomia, mas temos, assim, essa preocupação, no geral, além da educação da escola, a educação na paróquia, a educação nas associações, né? Então, olhando a educação como um todo, de forma integral, saindo da sala de aula, a gente percebe a preocupação, onde nas associações, por exemplo, tem a presença de monges, algumas até de forma obrigatória, assim, no estatuto, precisa ter um monge ali. E essa presença do monge dá uma força às pessoas, né? Para que as pessoas compreendam essa forma de se organizar. E aí, com certeza, a gente vai percebendo a importância dessa educação, além da sala de aula. E no ensino, eu sou professora de ensino religioso, de língua portuguesa, a gente tenta, né, nós vamos seguir aquilo que diz a Base Nacional Curricular, né, olhando os documentos de Estado, do município, a gente tenta também, existe essa liberdade de criar o próprio material, considerando a realidade local, para que o aluno seja reconhecido como sujeito integral, e não ser só um ser cognitivo, mas um ser que tem emoções, um ser que tem sentimentos, um ser que tem espírito. Então, toda a orientação do Padre Bernardo, enquanto fundador do CRJ, enquanto Padre José, os dois que eu presenciei também, participei da fundação da Escola Técnica Família Agrícola, é essa preocupação de acolher o estudante no seu todo, né? Considerar o que ele traz de casa, né? Fazendo essa leitura de Paulo Freire. Então, é respeitar essa leitura de mundo, para que ele não ficasse apenas reconhecendo só o que a escola traz, mas reconhecer todo o ser dele, já o que traz de casa, e oferecendo um ensino sistemático necessário para conduzir a sua vida e se preparando para a vida, fazendo o seu projeto. Então, sempre eu vejo essa preocupação com a educação integral. Então, encerrando esse momento, nós gostaríamos de agradecer à professora Cida, nós gostaríamos também de agradecer a todos os conferencistas que passaram por aqui hoje, durante esse dia. Gostaríamos de agradecer de modo especial ao professor Dr. Everaldo, ao professor Dr. Edmar Cardoso, por suas contribuições, por essa participação durante esse dia. Lembrando que agora nós entramos no intervalo e logo mais às 19 horas nós retornaremos com a primeira conferência da noite. O Bernardo, né, professor doutor Bernardo Beneditino, que vai fazer a sua palestra para nós. Então, encerramos aqui e retornaremos logo mais às 19 horas.